Ser mãe não vem com manual de instruções, mas vem com um podcast. Mamãe que disse. Respira fundo, segura o choro e vem comigo, porque aqui a gente transforma o caos em aprendizado e boas piadas, né? Pelo menos a gente tá tentando. Ironia, choro e reza é o lema do Mamãe que disse. Bora para mais um episódio. Vocês estavam esperando uma convidada super especial, mas não rolou por motivos de muito trabalho e a gente segue aí com o nosso SoloCast. Bem-vindos ao Mamãe que Disse. Eu sou a Miriam Gobes e vou convidar você para seguir nessa minha jornada da maternidade. Eu adoro compartilhar algumas coisas com o pessoal e principalmente a questão da maternidade. O episódio de hoje a gente vai falar sobre home office ou trabalho de casa para os mais abrasileirados aí. Bom, para quem acho que a maioria sabe, né? O home office é aquele trabalho que você faz de casa, remunerado. Não estamos falando do serviço do lar, aí lavar, passar, cozinhar, ser médica, pediatra, pedagoga. Não estamos falando desse tipo de trabalho, tá? A gente está falando daquele trabalho remunerado que você faz para uma empresa, ou, no meu caso, se você é uma mãe empreendedora, você também trabalha de casa. Se não trabalha de casa, tem um pequeno escritório, tem um ateliê de costura, de papelaria, enfim. São tantas coisas que a gente consegue fazer de casa para ganhar um dinheirinho, né? E hoje a gente vai falar como a gente organiza essa rotina aqui em casa para dar conta da demanda profissional e materna e do lar também, né? Porque nem só de home office vive uma mãe. Hoje sou só eu e vocês num papo reto sobre essa lenda urbana aí que o povo chama de home office. Home office materno feliz, organizado, zen. Gente, se alguém vive esse tipo de home office, me conta. Que planeta que vocês estão, que eu quero ir para ele. Bom, trabalhar de casa, gente, é ótimo, é super legal, principalmente se a casa tá vazia, como a minha casa fica na parte da manhã, né? Então, de manhã, a paz entra pela janela depois das 7h15 e vai embora só ao meio-dia. Bom, de manhã eu consigo tomar o café quente, organizar um pouquinho a minha vida. Parece que eu consigo organizar até a minha cabeça, tá? Nem sempre eu consigo fazer tudo na parte da manhã, acabo tendo que dar uma pulada para depois do almoço também. O problema, gente, do home office começa quando o dia vira esquina ali no meio-dia, sabe? Quando você precisa parar tudo que você tá fazendo e pegar as crianças na escola. Aí vem o horário de almoço, aí vem a briga para tirar o uniforme, para tomar um banho, né, fazer a tarefa. Enfim, se você não deu conta de fazer tudo o que você precisava fazer até o meio-dia, que é a hora que a molecada tá chegando em casa, sinto muito, gente. Depois desse horário vai ficar muito difícil organizar o home office. Casa, filho, obrigação e tudo. Fica muito difícil quando as crianças chegam. Ah, mas prometeram pra mim que eu ia ter um home office maravilhoso, que eu ia ser empreendedora, trabalhar de casa, ter tempo pra mim, pros filhos, pro marido. Gente, onde que tá essas pessoas que conseguem fazer tudo isso? Home office é você trabalhar dentro da sua casa, no mesmo ambiente que a sua criança. Vocês têm noção que criança e computador não combina? Criança e impressora não combina, criança e grampeador não combina. Criança e telefonema não combina, criança e áudio no WhatsApp não combinam. Então, a gente precisa organizar essa rotina para que ela caiba no momento em que, infelizmente, gente, vamos ser honestos, em que a criança não tá em casa. Não tem como fazer home office com criança em casa, é impossível. Eu tento isso todos os dias da minha vida, todos os dias, gente. Vocês não estão falando com uma pessoa leiga no assunto. Tá? Eu já trabalhei home office com um filho só, eu já trabalhei com 2 e agora com 3. Quando eu tinha um filho só, até dava, porque naquela fase ali da primeira infância, eu acabei colocando na creche sempre. Meus filhos sempre foram pra escolinha desde um aninho, um ano e meio, mais ou menos. E então o tempo que a gente tem é legal.
das 7h30 da manhã às 4 da tarde. É um tempo que a gente consegue executar o nosso trabalho perfeitamente bem. Depois a gente pega a criança na escola e aí a gente vai ser mãe, porque a gente teve tempo de organizar a demanda do dia profissional, a demanda do dia do lar, e aí a gente vai ser a materna, né? Vamos maternar. A criança chegou da escola, você é a mãe. Depois que você tem outro filho, e as idades vão se alternando aí, e chega um ciclo que a criança fica na escola só até meio-dia e depois ela é sua. Na verdade, a criança é sua 24 horas, mas vamos falar a grosso modo, né? Até meio-dia, a criança não está com você, ela é sua, mas ela não está com você. Então, a gente precisa organizar o nosso tempo para que ele funcione até o meio-dia, no meu caso. Se o seu caso for do meio-dia às 5 ou da 1 às 6, né? A gente tem que organizar o nosso profissional no momento em que a criança não está em casa. Ah, Miriam, mas tá aí à tarde, como é que você faz? Bota a criança para participar da sua rotina. Vai lavar uma louça? Fulano, vem cá, ó, lava a louça aqui, o outro tira a roupa do varal. Colocar a criança para fazer tarefa doméstica, gente, não é ilegal, tá? Criança não trabalha no Estatuto da Criança e do Adolescente em serviço remunerado, em serviço insalubre, fora de casa. Dentro de casa, a criança é um morador da casa, ela tem obrigações dentro de casa. Então, você precisa colocar essa criança para fazer alguma coisa. Na idade que o Davi tá, ele já consegue fazer muita coisa para mim. Muitas vezes ele fala não, tá, gente? É utópico dizer que você vai falar para a criança, vai lavar a louça e ele vai lavar a louça. Não existe uma criança que você vai dar 3 comandos e ele vai executar os 3 comandos. Se você conseguiu isso na sua casa, parabéns. Você é uma mãe maravilhosa. Não precisa estar aqui nesse podcast. Aqui a gente fala para mães que são frustradas mesmo. Aquela mãe que mandou a criança só escovar o dente e a criança não deu conta nem disso. Tá? É disso aí que nós estamos falando. Então, eu procuro falar para pessoas que, assim como eu, não conseguem manter a roda girando perfeitamente. A minha roda dá uns trancos, de vez em quando ela passa nos buracos e joga a gente lá longe. O primeiro passo é a gente incluir a criança na rotina doméstica da nossa casa. Dentro da faixa etária da sua criança, vamos ver o que cabe a criança fazer. Vamos pôr a criança para fazer. A gente já tem que adaptar a criança para ela saber que dentro de uma casa, a mãe não é obrigada a fazer tudo, nós não somos obrigados a fazer tudo. E se a gente não educar os filhos agora para eles entenderem isso, lá na frente, quando eles se casarem e eles se tornarem maridos, eles vão achar que as esposas têm obrigação de fazer tudo. E as nossas meninas vão achar que têm obrigação de fazer tudo e vão se sentir frustradas também. Muitas vezes, como a gente se sente frustrada por achar que a gente precisa dar conta de tudo, ou como as nossas mães, que achavam que precisava dar conta de tudo, e não precisa, né? A convivência humana, ela não exige só da mulher, ela exige do homem também. E a gente precisa começar a educar esses meninos para isso aí. Aqui em casa, lavamos louça, tiramos roupas do varal, colocamos roupa no varal. O Davi me ajuda muito na questão do cuidado com a Laura, por conta da diferença de idade, ser um pouquinho maior. Óbvio que eu não vou deixar o Davi cuidando da Laura numa piscina, né? Nem num clube aberto, nem na rua. Mas dentro de casa ali, dá uma monitorada enquanto a Laura assiste TV. Comendo também não tem confiança de deixar, porque se acontecer um engasgo, alguma coisa, ele não tem habilidade necessária aí pra socorrer. E até que ele me chame e volta, já deu ruim. Mas na idade de 11 anos, já tem muita coisa que a gente pode colocar a criança pra fazer, gente. Vamos aproveitar aí a nossa criança. A maternidade, ela tem que estar aí para dar retorno. Ela não é só doação, tá? A gente tem que aprender a receber também da maternidade. Com 7 anos, Daniel, o que o Daniel faz? Gente, o Dani já arruma a cama dele, já consegue organizar as coisas dele, menos o material de escola. O material de escola o Daniel não consegue organizar, nem na escola, nem em casa e nem em lugar nenhum. O que mais que o Dani consegue fazer para mim? Consegue colocar o desenho que a Laura quer, se a Laura estiver na TV e estiver passando um comercial, alguma coisa, eu não preciso parar tudo que eu tô fazendo e lá tirar do comercial do YouTube, ou colocar o desenho que ela quer assistir, a musiquinha que ela quer ouvir. Ele consegue fazer isso pra mim perfeitamente bem. Então, a gente tem que aprender a usar as ferramentas que a gente tem. Se você tem crianças mais velhas dentro da sua casa e você trabalhou durante a manhã no seu trabalho remunerado aí para fazer uma renda para dentro de casa, na parte da tarde que você precisa cuidar da casa, você precisa pôr para trabalhar quem está com você. No meu caso são os meus filhos
Vamos pôr todo mundo pra trabalhar. Ah, Miriam, mas você não pira, né? Quando você vê que tem coisa pra fazer, piro, gente. Nem sempre eu dou conta de fazer tudo. Às vezes fica a demanda do profissional pra fazer na parte da tarde. E aí, quando eu tô trabalhando no computador, eu desligo. Eu não vou pedir pra ninguém fazer nada pra mim, porque se não fizer, eu vou ficar nervosa. Eu vou querer monitorar como que tá sendo feito. E eu vou acabar perdendo o fio da meada. Então, ficou o serviço da manhã pra parte da tarde, pode esquecer. Eles vão ficar na televisão, vai ficar no celular, vai dormir, vai comer bolacha, vai comer salgadinho. E eu vou terminar o que eu preciso fazer. Ai, Miriam, mas você deixa as coisas da casa pra fazer? Deixo, gente, deixo, porque o financeiro hoje, ele não vem em primeiro lugar, obviamente, mas ele vem antes da minha organização doméstica. Porque se eu não tiver com o financeiro ok, a minha organização doméstica nunca vai estar ok. Então, enquanto eu não terminei a demanda do dia ali que eu programei para aquele dia, eu não faço nada. Não vou tomar conta da casa, eu só paro para fazer coisas assim. Tem que fazer tarefa, então vamos terminar a tarefa, depois eu volto aqui para continuar o que eu tava fazendo. Ou tem natação, vamos parar tudo, vamos para natação. O que eu costumo fazer? Durante a semana, escolhe um dia, porque aqui se a gente tá falando de home office, a gente tá falando com mães que tem essa flexibilidade de horário. Então, um dia da semana, eu vou me desligar do profissional, eu vou ser do lar e vou ser materna. Nos outros dias eu vou trabalhar, aí eu vou pegar firme no que eu preciso fazer na parte da manhã, né? E na parte da tarde, a maternidade tem que dar retorno, eu já penso dessa forma. Depois que você conseguiu organizar toda a sua rotina na parte da manhã, já cumpriu a sua meta do dia, a parte da tarde, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar dos seus filhos. Mas assim, gente, falando assim é tão lindo, né? Mas não é sempre que eu consigo, não. Na verdade, eu quase nunca consigo. Essa questão de se organizar. Sempre eu tenho que fazer alguma coisa que eu devia ter feito de manhã e eu acabei esquecendo na parte da tarde. Ou às vezes eu dou uma procrastinada no que eu preciso fazer e deixo pra fazer no outro dia de manhã e acaba acumulando. Porque a gente que é mãe, a gente do nada surge um imprevisto. Tipo, você fez a sua rotina da semana todinha. Do nada a criança tossiu, passou mal à noite, vomitou, teve febre. No outro dia lascou-se tudo. Por quê? Você planejou mandar a criança pra escola, a criança já não foi pra escola aquele dia, pronto, acabou. Acabou a sua rotina da semana toda, quando você não manda um deles pra escola, porque você tem que dar atenção. Se a criança não tá legal, você tem que ficar em cima, ou você precisa levar no médico. Então, são muitos acontecimentos que faz com que a gente saia da rotina, sim, questão de segundos. E para quem já tem dificuldade com a rotina e organização, então fica tipo um universo impossível de se encarar. Por exemplo, eu tenho dificuldade com rotina e organização. Não é sempre que eu faço esse planejamento semanal, não. E aí, não é sempre que eu faço esse planejamento, cada dia vira uma missão diferente. Porque nem sempre eu planejei a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E aí vem acumulando demandas que, tipo, na terça a criança ficou, tipo, a Laura não foi pra escola um dia dessa semana. Já precisei jogar o que eu ia fazer hoje pra amanhã. E fui pagar umas contas e levei a criança embaixo do braço. Porque senão a gente não dá conta. A casa também, gente. Tem dia que fecha o olho pra bagunça, passa por cima. E se chega alguém em casa, você não fala assim, gente, eu aprendi com a minha mãe, não fecha os olhos. A visita chega, eu lembro que a minha mãe falava assim, ai, fecha o olho pra bagunça. Não. Depois de um tempo ela começou a falar assim pra visita, olha, abre bem o olho pra você não pisar na bagunça. E eu aprendi isso com ela e foi tão libertador. Abre bem o olho pra você não pisar na bagunça, porque eu sou mãe de 3, eu trabalho em casa, não dou conta de tudo e tá tudo bem. Gente, é tão libertador você saber que você não é obrigada a dar conta de tudo. Por quê? Pra gente conseguir ter alguma coisa na vida, a gente tem que abrir mão de outras. Então, ou você tem a demanda do dia ok, zeradinha, ou você tem uma demanda feita pela metade, uma casa limpa pela metade e seus filhos felizes brincando no parquinho, chupando picolé. Não dá pra ter os 3 no mesmo dia. Escolher qual vai ser a luta daquele dia, escolher qual vai ser a guerra que você vai guerrear aquele dia e qual vai ser o troféu que você vai levar pra casa. Não tem como levar os 3 troféus pra casa, não tem como você fechar a demanda, limpar a casa, manter a casa organizada e maternar direito. Não tem condição.
Quando a gente tá trabalhando, a gente não materna. Às vezes eu tô no computador, a criança chega aqui do meu lado, ela tá falando, e tem hora que eu viro e falo assim, pelo amor de Deus, fecha a boca, porque eu não tô conseguindo pensar pra resolver o que eu tenho que resolver aqui no computador. Eu maternei direito? Não maternei direito. Eu fiz o que eu tinha que fazer do trabalho direito? Não, porque tinha uma criança falando no meu ouvido. Então a gente precisa definir qual é o nosso propósito daquele dia. Hoje, dane-se tudo, perdoem o palavrão, essa mãe fala palavrão. Dane-se tudo. Hoje essas crianças vão comer salgadinho, essas crianças vão mexer no celular o tempo que elas quiserem, mas eu vou terminar o meu trabalho, seja ele qual for. Ok? Ok. Hoje, dane-se o meu trabalho. Não consegui terminar, vou fazer um almoço legal, vou sentar na mesa, vou almoçar com eles, depois eu vou levar eles pra pracinha, ou vamos fazer a tarefa junto. Depois que acabar a tarefa, eu vou deixar eles verem televisão e vou terminar minha demanda de trabalho. Porque a gente não precisa dar conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. E se a gente tentar dar conta de tudo, tudo que a gente tentar dar conta vai sair mal feito. Pode reparar que o dia que você tenta dar conta de tudo, sai tudo mal feito. Alguma coisa sai fora do detalhe. Gente, foi muito engraçado. Essa semana eu precisei entregar um trabalho e eu deixei para fazer de última hora, como sempre. Algumas questões já são... Quem me conhece já sabe que já é de praxe eu deixar algumas coisas para última hora. E aí eu entreguei, a pessoa olhou e falou assim, mas isso aqui? Eu falei, não, mas isso aí a luz vai estar baixa, ninguém nem vai enxergar. Beleza, cheguei em casa, gente, me bateu o negócio, eu não consegui nem dormir. Juro pra vocês, as crianças dormiram, sabe o que eu fui fazer? Fui refazer todo o trabalho. Aí no outro dia eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, você passa aqui e pega, porque eu corrigi. Ela, não, mas não precisava, realmente a luz vai estar baixa, ninguém vai nem notar, isso aqui é só mera formalidade. Então, vocês estão vendo o que acontece quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo? Eu tive um prejuízo, porque eu entreguei um trabalho e depois eu precisei entregar novamente. Por quê? Porque enquanto eu estava fazendo um trabalho profissional, eu também estava fazendo um trabalho maternal, porque a Laura estava pintando de tinta guache no chão e eu ali naquela coisa, não põe a mão em nada, não põe a mão em papel, não põe a mão em máquina, não põe a mão nas cadeiras, não põe a mão no estofado. Eu acabei não me atentando a um pequeno detalhe e que depois me incomodou muito. Então, se nesse dia sua criança está precisando mais de você, escolha levar o troféu maternar para casa. E se você pode deixar a demanda para depois, deixa para depois. Se naquele dia sua criança tá bem, tá todo mundo bem, gente, vamos fazer um miojo, vamos almoçar um miojinho, cup noodles que você põe lá no micro-ondas e tá tudo certo. Mas vamos terminar a demanda porque o seu lado profissional tá apertado ali, né? O seu horário precisa ser feito. Vamos escolher levar o troféu da boa profissional para casa. Certo? Não se culpem se vocês não conseguirem levar mais que um troféu por dia para casa. Geralmente eu escolho aquilo que é mais conveniente para mim naquele dia. Tem algumas questões aí, tem gente que reclama, tem gente que não reclama, mas é o jeito que eu encontrei de viver a minha vida equilibrada para mim, né? E eu espero que você encontre também nessas dicas que eu dei aí de questão de horário, de pôr a criança para trabalhar, um equilíbrio para você também, para você conseguir trabalhar de casa sem se sentir tão culpada. E olha, muitas vezes eu cheguei a pensar que ser CLT era melhor, porque você entra num cubículo e você entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde e sua demanda fica lá. Você não precisa levar nada para casa, salvo professores, né, pedagogos. Sinto muito por vocês que precisam levar trabalho para casa. Mas o meu último emprego, eu chegava, batia meu ponto e saía e pronto, não tinha nada para trazer para casa, nem para levar para o trabalho, nada. E é libertador. 8 horas diárias de trabalho são libertadoras para quem não consegue conviver com a frustração de não conseguir tudo o que quer todos os dias. Tudo bem a gente não conseguir tudo. Às vezes a gente chama de frustração, mas é só o universo pedindo pra gente um pouquinho de paciência, um pouquinho de presença e um pouquinho mais de fé no nosso processo mesmo. Que o que importa, gente, é que a gente tá tentando. Nós estamos tentando com um pouquinho de loucura e um pouquinho de neura, com amor, né? E com coragem, porque ser mãe e fazer home office precisa ter muita coragem. Então respira, se acolhe e lembra que você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa não desistir. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá,
Cuida de você com o mesmo carinho aí que você cuida do seu filho, do seu marido, da sua casa. Dá importância para você do mesmo jeito que você dá importância para o seu trabalho. Um grande beijo e até a próxima quarta.